Todas, sejam muito bem-vindos ao estande do Isaac. Eu sou Luiz Laurelli, sou diretor educacional do Isaac e vou ter o prazer de conduzir essa conversa aqui, essa roda de conversa que vai ser incrível. Olha o tema: estratégias e boas práticas de profissionalização e crescimento de escolas confessionais. E é muito interessante esse tema, porque existe uma coisa importante sobre escolas confessionais, né? Principalmente os pais, né? Chegam para a escola e falam: vocês não fizeram voto de pobreza, como é que vocês não querem me dar desconto? Não é isso? Tem tanta coisa que acontece e profissionalização é uma coisa muito importante. E aqui a gente vai ter uma situação muito interessante. Uma religiosa que faz a direção do Colégio Nossa Senhora das Neves, lá em Natal, que é muito importante. E nós temos uma leiga, mas que está na escola desde que nasceu. Quase desde que nasceu, que é o Colégio Santa Rosa, lá do Pará. Então nós temos o Norte e o Nordeste representado aqui. Então imagina que elas são duas mulheres fortes que vão mostrar como é que se profissionaliza uma escola confessional e como é que faz para crescer, porque a gente sabe que todo mundo quer tirar aluno da escola católica, né? Então vamos ver como é que faz para manter os alunos na escola, fazer com que eles se mantenham, tá bom? Eu vou deixar elas se apresentarem para contar quem elas são e aí vamos dar um tempinho para cada uma falar, etc, sobre o tema e depois nós vamos abrir. Nós queremos que vocês conversem muito. Tá? Como dizem os mineiros, nós vamos palestrar. Palestrar é conversar. Eu sou paulista, mas eu já trabalhei para os mineiros, eu sei que é assim. Tá? E nós vamos palestrar então. Tá bom? Quem começa? Pronto. Obrigada. Bom, boa tarde, né? Já que ela me deu o microfone, eu não posso rejeitar, né? Eu sou a irmã Marli Araújo da Silva. Sou da Congregação das Filhas do Amor Divino, trabalho em Natal, no Colégio Nossa Senhora das Neves, uma escola que vai fazer 92 anos nesse ano. Sempre foi uma das maiores escolas da região, de muito reconhecimento na cidade, no estado, no país e até fora do país, né? Então, ela sempre esteve na vanguarda da educação nacional. E também faço parte da diretoria nacional da ANEC, que é a Associação Nacional de Educação Católica. Parece que é só isso, mas se ela continuar, ela vai falar mais um monte de coisas, viu? Boa tarde. Eu sou Renata Lima. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer principalmente a todo o time Isaac, que desde o início nos tratou e nos acolheu da melhor forma. Isso é uma característica das escolas confessionais também, esse acolhimento, esse direcionamento com muito carinho, com muita formação. Falar do Colégio Santa Rosa, para mim, eu digo que é fácil. Você já deu um spoiler dizendo que eu praticamente nasci no colégio. E de fato é verdade, porque minha mãe, professora do Colégio Santa Rosa, andei naqueles corredores ali já desde o ventre. Então eu posso dizer com muito, e digo que falar do Santa Rosa é fácil, mas difícil é não me emocionar. E eu posso dizer que falar do Colégio Santa Rosa ali nesse momento, falar das escolas confessionais, num evento de inovação e de tecnologia, já é algo muito importante para todos nós das escolas confessionais. Então, se vocês estão aqui presentes, são colaboradores das escolas confessionais, levantem essa bandeira. Lá na escola, na sua cidade, no seu estado, o quanto nós somos diferenciados, porque além de buscar todo esse acolhimento, essa formação, nós também entregamos resultados. Então, Santa Rosa, ele está há 93 anos no cenário educacional paraense. É um colégio que busca essa formação humana, com a filosofia de educar todo homem e o homem como um todo. Então, claro, com a formação da doação materna, com a espiritualidade, com o carisma das filhas de Santana que estão aqui presentes, que desde já eu agradeço também de ter bebido dessa fonte desde pequenininha. Nós temos também um filho de Santana aqui presente.
essa profissionalização que é a temática daqui, né? Buscar essa estratégia. Então, é uma característica do Santa Rosa e do Colégio Gentil Bittencourt também, ter leigos na direção. Então, esse diálogo é muito interessante, porque eu consigo compreender o quanto um leigo blinda as religiosas de... Eu cheguei aqui um pouco mais cedo, estava conversando com a irmã Marli e a gente já estava ali trocando figurinhas. Então é muito bom a gente ter outras escolas confessionais enquanto parceiros, até para que a gente possa se fortalecer nessa busca dessas estratégias, dessas boas práticas, né? Não nos vermos como os concorrentes. Pelo contrário, é bom a gente levantar essa bandeira, e vocês estão ouvindo isso de uma leiga que foi criada nessa formação humana e sabe o quanto isso é o diferencial hoje na minha vida profissional. Eu digo enquanto pessoa, enquanto formação humana. Então, muito obrigada desde já. E é uma honra também estar aqui sendo mediado pelo professor Laureli, né, professor? Muito obrigada. E a gente vai estar aqui numa grande conversa, como bem ele disse. Então, fiquem à vontade, por favor, de fazer perguntas. Vocês é que são muito generosas, e você falou que você se emociona, então se emocione e nos emocione, tá bom? Meu Deus. Gostaríamos muito disso. Mas é interessante, né? As duas têm mais de 90 anos de vida, mas nenhuma chegou no 100, ainda não. E aí eu tenho uma história para contar, que eu trabalhava uma vez com uma escola em Santa Catarina, e eles iam fazer 100 anos. E eles estavam muito preocupados, porque falar que tem 100 anos parece que é muito velho, né? E aí eu falei para eles, não, mas vai ser fácil. Como vai ser fácil? Nós vamos falar que quem tem 100 anos está 100 anos à frente. Já tem muito mais experiência, já fez muito mais coisas. Elas adoraram a ideia. Aí elas mudaram todas as salas de aula, cada uma era de um jeito e tal, e ganharam aluno e mantiveram os alunos da escola e fizeram uma linda comemoração dos 100 anos. Mas isso é só uma historinha para ilustrar, porque nós vamos entrar nessa conversa. Então eu quero saber de Mas vocês... só os fortes chegam a essa idade. Nós 92, 93 anos e crescendo rumo aos 100, com certeza. Nossa, precisa ser muito forte, porque a média são 5 anos de vida as empresas no Brasil, né? É muito forte mesmo. Mas, irmã Marli, conta pra gente como é que você está organizando essa profissionalização na escola, como é que está sendo o conceito de profissionalização de vocês? Interessante, né? Para falar sobre isso, eu gostaria de dizer que eu sempre digo isso por onde eu ando, né? Algumas pessoas que aqui estão, que me conhecem, sabem disso, né? Que nós somos uma escola que tem tradição, mas com inovação, ou seja, a nossa maior tradição é a inovação. Então, a escola sempre esteve na vanguarda daquilo que é importante e que é necessário em matéria de educação. E a gente olha a profissionalização na instituição de diversos ângulos, né? A profissionalização da gestão pedagógica, né? A profissionalização da gestão, né, administrativa e da gestão financeira. Então, tudo tem que estar bastante alinhado para que a gente consiga realizar um bom trabalho, porque se não se profissionaliza, com certeza a gente não vai para frente e não vai chegar aos 100. Né? E nós queremos bem mais 100 aí pela frente, não é isso? Mas os professores já vêm formados, muitos têm doutorado, mestrado, várias especializações, professores que estudaram fora, etc. Mas quem forma o profissional da escola católica é a escola católica. Então, a gente fala da formação em serviço ou da formação continuada que acontece sistematicamente dentro da instituição. Então,
em cada época, em cada tempo, vai se pensando como será essa formação. E vai se vendo na equipe pedagógica, que eu chamo de equipe gestora, né? A nossa equipe é bem grande, ela é composta de 32 pessoas, né? Mais umas 5. E semanalmente a gente se encontra para tratar dessas questões que são importantes. E depois cada grupo também vai se encontrando. Os orientadores educacionais, os coordenadores pedagógicos, pessoal da coordenação dos serviços administrativos, né? Reuniões com a direção e reuniões só entre os pares, né? Então, primeiro pilar, a gestão pedagógica, que é a razão de existir da escola, né? A gestão administrativa, que anda junto com a gestão financeira, né? Essa profissionalização ela é mais recente, mas não menos importante, né? Porque de alguns anos para cá, a gente vai percebendo que quem não se profissionaliza está fora, né? E a gente não quer estar fora, quer estar sempre à frente, como nós falamos. Então, nós costumamos estabelecer metas, que aqui para nós a gente precisa ainda caminhar para conseguir alcançar as metas que nós mesmos estabelecemos, né? Mas a gente sabe aonde a gente quer chegar através do planejamento estratégico realizado coletivamente, né? Realizado compartilhadamente com todos os membros da comunidade educativa, né? Mas com a participação maior desse grupo gestor, desse grupo diretivo. Estabelecemos métricas, né, para medir onde é que a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer e de quanto a gente precisa para chegar lá, né? E a gente vai ter isso ou não vai, como é que a gente vai conseguir? Então, para, por exemplo, começar as matrículas, a gente faz todo um estudo para saber de quantos alunos novatos a gente precisa. E sabendo de quantos alunos novatos a gente precisa, o que é que a gente precisa fazer para captar esses estudantes? Sem esquecer que o mais importante é fidelizar aqueles que já estão na instituição. Falando da gestão pedagógica, eu vou trazer um dado aqui da gestão de dados para alavancar os resultados dos estudantes, né? Que foi um trabalho que a gente apresentou ontem. A gente tem usado a ferramenta do Power BI, né? Criamos um projeto chamado EduBI, né? Que traz para dentro da plataforma todos os dados dos estudantes e a equipe de coordenação, de orientação educacional, os professores, o estudante, a família conseguem ver numa tela só ou em poucas telas tudo aquilo que é dados do estudante. E consegue também verificar em que competências e em que habilidades o aluno não está se desenvolvendo para que o professor possa agir, né, ou medicar o estudante naquilo que ele está precisando. Então, em síntese, é isso. Puxa, isso é praticamente um ensino personalizado, né? Porque está identificando de cada um e pensando em plano de ação para cada aluno em função das dificuldades, das suas habilidades. Isso é muito bacana, isso é muito importante. Conta pra gente, Renata, como é que é uma leiga lá com as irmãs, etc., para profissionalizar. Falar em profissionalização das escolas confessionais, até alguns anos a gente percebia que ficava, talvez por algum temor das religiosas, que os leigos não tivessem conhecimento a determinados assuntos. Então ficava muito blindado e fechado entre as religiosas. Aí o pedagógico vinha com projetos mirabolantes, né? E até para que elas pudessem nos convencer de que não era talvez possível ali, e a gente percebeu isso na prática depois desse pós-pandemia, que mesmo com toda essa dificuldade a gente continuou crescendo, no momento em que houve uma profissionalização e um entendimento desse mapa estratégico que a irmã ainda há pouco falou, né? Falar dentro de um balanceamento estratégico, a gente tem que estar pensando, e a gente faz isso muito claramente no Santa Rosa, e a gente percebeu esse crescimento após
essa boa prática, né, que é o tema daqui da nossa palestra, dessa nossa conversa, é justamente ter esses 4 pilares, né? Então, pensar enquanto uma prestação de serviço educacional, mas justamente por elas serem uma escola confessional, elas terem ali no centro, e se torna até mais fácil da compreensão também, a visão da sustentabilidade da obra. Então, irmã, a gente sabe do seu compromisso missionário, do seu compromisso social enquanto um instituto religioso. Então, vamos pensar também nessa sustentabilidade da obra, até para pensar na perenidade dela, para que eu entregue durante muito tempo a missão de vocês. Então, precisa todas essas perspectivas se retroalimentarem. Perspectiva financeira, perspectiva de processos. É muito importante, as escolas confessionais tinham uma dificuldade antigamente em entender desses processos, né? Perspectiva de clientes, compreender o aluno, aquele que busca uma experiência de aprendizagem hoje em dia, né? A gente vê muito aqui essas experiências, no momento dessas vendas, enfim, o jovem também quer isso. E a perspectiva de crescimento, a perspectiva de aprendizagem. Então, quando você desenha essas 4 perspectivas e põe ali no centro a sustentabilidade da obra, a perenidade dela, para que as irmãs, que já é um trabalho belo, que elas têm muito compromisso missionário, muitos estudos, enfim, uma vida religiosa também para gerenciar e para gerir. Então, é preciso que elas profissionalizem, muitas das vezes, deixando com que os leigos tomem conta dentro dessas perspectivas, desses olhares, para retroalimentar a obra e a missão delas, né? Por exemplo, a gente fala numa perspectiva financeira, a irmã disse, quando começa o período de matrícula, então, assim, um ciclo de matrícula, eu costumo dizer lá no colégio, ele inicia quando o outro já terminou. Porque fidelizar o aluno é muito mais difícil do que você fazer um marketing performance e captar aluno, né? Então, ali na perspectiva financeira, quando o pedagógico compreende, por isso que esse diálogo tem que ser muito verdadeiro, se é interessante ou não eu abrir essa turma, até que ponto é interessante eu ter aquela cadeira vazia, ou eu vou matricular e abrir outra turma. Então, fazer ali uma análise de custo, né? Mostrar o DRE da empresa, por que não? Até para que a gente possa entender essa viabilidade daquela formação de turma. Análise de custos, enfim, que o pedagógico tenha certeza disso. Irá pensar 2 vezes antes de trazer um projeto mirabolante, porque compreende que para que eu continue ali, claro, muito alimentada dessa missão e com esse sentimento de pertença e que queira essa perenidade da obra, faça com que eu crie novas estratégias de trazer um projeto que eu sei que as irmãs vão aceitar, porque não é mirabolante, porque a gente tem esse entendimento, né? Aí quando a gente vai em perspectiva de clientes, o aluno, de que forma eu sei que eu estou com aquele jovem ali fidelizado, né? Porque hoje a gente fala do cliente, a gente fala do aluno, mas a gente fala da mãe, do pai, do avô, da babá que vai buscar, da madrasta, do padrasto, enfim, são inúmeras composições, né? Mas de que forma eles estão satisfeitos dentro dessa experiência de aprendizagem. Então, a gente aplica de forma profissional um NPS, né? Onde eu tenho ali, já aparece ali para mim, enquanto diretora, quais aquelas turmas que, de repente, eu tenho pais ali, líderes, que são os detratores, né? Quem são aqueles ali que são neutros, e geralmente são esses que pedem transferência, não é aquele que está ali todo dia na sua sala reclamando, né? São aqueles que tanto faz, tanto fez, eu continuar no Colégio Santa Rosa. E quem são aqueles que eu posso puxar para fazer um vídeo, para fazer, de repente, uma chamada na rede social, aí você, de maneira muito profissional, já solta ali a sua landing page, né? Que é aquele, digamos assim, criar um CRM de captação de alunos, né? Eu já solto, e a gente faz muito isso lá no colégio, uma chamada, por exemplo, né? Meu filho não me obedece, o que é que eu faço para criar uma rotina de estudo para o meu filho? Aí o pai clica lá para saber mais, aí um indica para o vizinho, indica para o outro. Então, ao clicar lá, eu já sei quem é esse futuro, né, cliente que talvez venha estudar no Santa Rosa. E é tão interessante que isso as coordenadoras têm acesso e conseguem, numa reunião de professores, mostrar a gente quem é professor aqui que vai para o 8º ano. Olha, quem é do 7º que vai para o 8º, né? 8º ano aqui eu estou com poucos clientes no meu CRM, então vamos fazer uma campanha direcionada para essa série. Então, e buscar essas estratégias onde muitas das vezes as religiosas não têm tanto acesso por ter uma vida toda também para ali dentro do Instituto fazer com que nos ajude nessa perenidade, né?
Então, a gente gosta muito desse planejamento estratégico que a irmã ainda há pouco falou, perspectiva de crescimento, as formações, os treinamentos, né? E perspectiva de processos. A escola confessional, muito naquela ideia de que o aluno entra ali, ele vai terminar só lá no ensino médio, porque é fácil fidelizar, porque as escolas geralmente são tradicionais, né? Mesmo que traga toda essa inovação, é aquela escola que passa de geração para geração. Eu estudei lá, então minha filha necessariamente vai estudar. Então as escolas confessionais, durante um período, elas se acomodaram nessa ideia de que a educação passa de geração para geração. E lá na nossa capital, no Pará, em Belém, nós tivemos, depois da pandemia, 3 grandes escolas confessionais que fecharam. Então é importante a gente compreender que isso já caiu por terra. A gente vive num mundo hoje, né, o famoso mundo VUCA ali, tão volátil, tão, enfim, ambíguo, que a gente precisa estar o tempo todo criando essas boas práticas. Então desenhar, como a irmã Marli citou, o mapa estratégico, eu trabalho muito dentro dessa perspectiva, de realmente ver ali, de ter ali o Power BI, né, o dashboard ali bem nítido. E por que não compartilhar esses dados com as coordenações? Porque quem está lá no balcão de matrícula não é uma religiosa, não é a diretora, mesmo que seja leiga ou religiosa. Quem está no balcão de matrícula precisa entender até onde eu posso ir no momento que o pai, de repente, quer um desconto, né? Mas porque eu já sei toda uma viabilidade, já foi passado para mim quais aquelas turmas eu preciso incentivar mais ou não. Ou então ali na educação infantil, não. Geralmente escola confessional e educação infantil enche rápido, né? O nosso dilema maior não são os anos iniciais, nem o infantil. Nosso dilema maior ainda é, meu filho vai estudar na escola confessional para receber toda essa formação humana, mas depois ele vai para uma escola de resultados. Aí vem aquelas escolas de professores de cursinho que vem de cima para baixo, né? E ali são os nossos maiores concorrentes. Então, por que também, dentro dessa perspectiva de crescimento, não criar estratégias de fidelização ali na virada do fundamental para o ensino médio, né? Ali na virada do 9º ano, né? Por que não trazer esse cursinho para dentro da escola? Por que não fazer esses cursos específicos para que a gente tenha uma escola viva? Turno da tarde, turnos vespertinos, geralmente as escolas, né? O público não quer tanto. Então vamos criar outras estratégias ali. Então fazer com que essa escola, de fato, dê a esse aluno inúmeras experiências. Até porque aprendizagem é isso. A gente está aqui com educadores, né? Buscar essas experiências de aprendizagem não é só aquela experiência que acontece na sala de aula, né? Então você ter o esporte, você ter o teatro, você ter a música, né? Então, há pouco tempo nós tivemos uma experiência muito legal. Os alunos de futsal do Colégio Santa Rosa, eles fizeram ali todos os campeonatos, local, paraense, brasileiro, e eles chegaram no título mundial. Então, o Colégio Santa Rosa, lá de Belém do Pará, foi da categoria de desporto sub-17, que é o ensino médio, campeão mundial. O Santa Rosa parou, o auditório lotado, vendo nos telões e nas quadras o título mundial do desporto. Então, que experiência é essa? Porque naquele momento eu iria ter aula, por exemplo. Irmã não pode ter aula, irmã. Ali naquele momento a gente precisa abrir a escola para essas famílias virem torcer aqui dentro. Então, assim, é muito mais fácil, muitas das vezes, dialogar com alguém, né, que é um leigo, é alguém que de repente está mais inserido nesse processo, do que a equipe apenas de religiosas, porque para elas também é algo que muitas das vezes entra em determinados conflitos, alguns assuntos. Então a gente precisa respeitar, né? Todo momento que a gente recebe algum colaborador novo, eu digo, olha, ali é a vida religiosa, você vai até aqui, daqui para cá, deixa que as irmãs conduzam. Então, assim, é algo que a gente precisa ter esse diálogo, né? Falar um pouquinho até mesmo porque, Laureli, nós não temos só alunos católicos nas escolas confessionais. Nós precisamos ter esse entendimento de um diálogo interreligioso. Ainda ontem, não hoje de manhã, né? Um rapaz parou a irmã para tirar foto e ele estava, né? Eu brinquei com ela, olha, irmã, que diálogo interreligioso bonito.
todas as câmeras estavam ali para registrar esse momento. Ele com todas as características afro, talvez de um candomblé, não sei, né? Não posso ali naquele momento, é porque eu não conversei, e uma religiosa de hábito ao lado. Uma foto tão bela, tão bonita. Então isso a gente precisa também trazer. Então talvez até alguns anos não fosse um tabu para ser falado dentro de uma congregação religiosa, né? Então assim, no momento que você abre, tem esse olhar profissional, eu não estou falando aqui do carisma, eu não estou falando da filosofia, eu estou falando em buscar estratégias e boas práticas de todas as perspectivas para alimentar e sustentar a obra e o carisma que as religiosas vivem, né? Então essa perenidade, essa sustentabilidade da obra é algo que precisa ser muito dialogado e falado com elas. Todas essas perspectivas precisam se retroalimentar. Enquanto eu ficar ali, talvez, fechadinho no mundinho confessional, eu vou ver muitas outras escolas lá na nossa porta roubando os alunos, porque os alunos das escolas confessionais, ao pisar numa outra escola, já ganham ali um desconto altíssimo, porque é um aluno que não dá trabalho, é um aluno que vem com uma formação humana, é um aluno respeitoso, é um aluno que teve uma excelente base, e você vai vê-lo depois no outdoor, primeiro lugar em outra escola, né? Então, assim, isso é algo que doía muito até um tempo atrás para o Santa Rosa, e hoje eu posso lhe dizer, não só campeões no desporto, mas nas Olimpíadas, nas federais, nos institutos, nas Olimpíadas internacionais também. Então isso é motivo de muito orgulho. E isso nós leigos devemos a elas, né? Eu digo, irmã, quando a gente está no momento, fale o quanto é belo o instituto de vocês, né? O quanto é bela a vida e a missão e a vocação que vocês têm. Porque não adianta eu, Renata, que estudou a minha vida toda, né? Eu estudei minha vida toda lá. Então, Renata, porque você estudou a sua vida toda? Não, é porque trabalhar e estudar numa escola confessional é diferenciado. Então, a gente precisa ecoar isso entre os colaboradores, porque, Laureli, a legitimidade de uma voz não dá uma sustentação ao todo. Eu preciso ser uma voz legítima, sim, mas eu preciso ser uma voz que cria outras vozes para ir em busca da missão que as religiosas acreditam, né? Então, às vezes, eu digo assim, eu sou uma filha de Santana. Eu sou uma filha de Santana porque eu sou filha de Maria, neta de Santana, por ter uma mãe Santana e também por conviver tanto com as irmãs filhas de Santana, que eu digo que eu já estou ali compreendendo bem de perto todo esse carisma. Então, assim, ajudar toda essa obra e chegar para um funcionário, um colaborador que está iniciando agora e mostrar esse sentimento e fazer com que ele tenha esse sentimento e os outros ouvir dele, não de mim, isso faz com que, com certeza, haja esse crescimento. É um trabalho de formiguinha, não é do dia para a noite, né? A gente precisa realmente dar essa possibilidade de vozes, fazer esse momento compartilhado, criar comitês, criar reuniões, enfim, acreditar naquele que está ali no meu lado, porque chão de escola é difícil. E a gente só tem noção quando a gente sai do nosso gabinete. A gente só tem noção em você, sala de aula, diretor, coordenação, enfim, eu estou aqui com uma experiência na educação. A gente sabe o quanto é difícil, né? Então, eu brinco com os alunos. Não se escondam de mim porque eu conheço todo o colégio, mas eu brinco também com os coordenadores no sentido, eu fui coordenadora do infantil, do fundamental, do médio, vai dar certo, eu vou lá te ajudar. Então, assim, ter esse alguém para se apoiar, ter esse alguém para dividir essas dificuldades, é muito bom. E eu estou aqui com esse time. Eu estou aqui, não é verdade? Então é muito bom. Então, graças a vocês religiosas, que muitas das vezes, né, no caso, Filhas de Santana, Madre Rosa, né, há tanto tempo foi uma mulher ali inovadora, que também criou todo o Instituto Religioso. Então, graças a vocês religiosas, hoje vocês podem contar também com leigos para seguir essa missão tão bela que é de vocês. Agora a irmã Marli quer falar. Claro. Ah, você fez muitas provocações aí, né, irmã Marli? Vamos lá. Eu ia falar, nem vou falar. Vou deixar a irmã Marli falar primeiro. Eu só queria falar, falando dessa formação, é importante, né, na escola confessional, essa formação carismática. Né? Porque não é só colocar o leigo na escola, porque ele está mais preparado, não é?
modesta parte, né, os religiosos também se preparam, né, para Jarbas. Né? A irmã Beatriz ali é bem preparada na área dela, que é a financeira, minha diretora financeira, né? E dentro da área que a gente atua também, a gente se prepara todos os dias para prestar um serviço melhor. Mas é importantíssimo, hoje a gente não conseguiria realizar a atividade na escola confessional se não fosse a colaboração com os leigos. Eu digo sempre para eles e para elas, né, que eles são os continuadores, no nosso caso, da Madre Francisca hoje, que é a nossa fundadora, né, que o carisma do amor divino, ele só é levado à frente por causa dos nossos colaboradores. Então, nós precisamos formá-los e prepará-los para realizar essa missão, porque a escola confessional, ela não é apenas uma escola, né? Porque ser escola, todas têm a obrigação. Ser escola de qualidade, todas têm a obrigação. Toda escola tem a obrigação de ter qualidade, embora alguns não tenham, né? Mas, além disso, a escola confessional, a escola católica, ela traz o lado da evangelização e da espiritualidade, que é essencial. O nosso ensino religioso, ele não é confessional, né? Ele trabalha mesmo o diálogo interreligioso, mas a nossa pastoral, ela é confessional, sim. Né? Ela precisa, porque o pai que leva um filho para uma escola confessional, ou ele leva por causa dessa confessionalidade, ou ele precisa entender que nós estamos ali com uma missão. Ele pode sim ser de qualquer religião, a gente não discrimina, não faz acepção nenhuma, até porque nem poderia, né? A gente tem uma concessão para oferecer a educação, mas na hora das práticas pastorais, ele não está obrigado a participar, mas elas são confessionais, sim, né? E ela não é obrigada a ser dada por uma irmã, por um irmão, por um sacerdote, que graças a Deus na nossa escola nós temos 3 que atuam conosco, né? Não, pode ser dado por qualquer leigo que esteja preparado para fazer isso. E essa formação é obrigação da instituição. Não tem faculdade, não tem universidade que traga essa formação para dentro das nossas instituições. Somos nós mesmos que temos que fazer isso. E já puxando o gancho disso aí, né, uma coisa que tem nos ajudado muito, acredito que todas as instituições, são as parcerias que a gente faz, né, ao longo do tempo, né? Parcerias para a formação continuada, consultorias, né? Parcerias para a gestão de alguns programas na escola, como é o caso do programa bilíngue, como é o caso do programa Maker, né? E de tantos outros programas da educação socioemocional e de tantos outros programas que a gente realiza no dia a dia da instituição. E para dar mérito a quem nos convida também, né? O que tem nos ajudado muito, né, nessa profissionalização, porque tem deixado tempo para a gestão pensar nas questões mais estratégicas, é a parceria com o ISAC, né, que é a empresa que faz a gestão, vamos dizer assim, da nossa carteira, né, da carteira de estudantes que nós temos. E aí, para nós irmãs, isso é maravilhoso, que a gente não tem que negociar com o pai, que a gente não tem que dizer para ele que não vai tirar o juro porque ele atrasou 2 dias. Não, isso é com o Isaac, é responsabilidade dele. Não é? E nós recebemos os méritos disso porque nós temos mais tempo e mais possibilidades de investir naquilo que de fato importa, que é a boa educação para os nossos estudantes. Vocês viram que eu estou aqui em apuros com essas duas, né? Não é brincadeira. Mas é muito interessante que a gente está ouvindo delas palavras que antes a gente não ouvia de uma escola confessional. A gente não ouvia, né? Como cliente, Power BI, né? Coisas que... E o que elas falaram, na verdade, é uma lição não só para a escola confessional, é para qualquer escola que tenha um propósito claro e que pense na melhoria dos alunos para que eles possam fazer boas transformações no mundo.
E aí, quando você falou de cliente, Renata, eu tava lembrando de um episódio, que uma vez eu estava numa livraria e tal, e aí nessa livraria eu achei um livro que estava escrito assim, o cliente em segundo lugar. Eu falei, opa, isso aí é diferente, eu nunca ouvi isso, todo mundo fala que o cliente em primeiro lugar. E aí eu comprei o livro, e era muito legal a abordagem que o autor dava, são 2 autores, que ele dizia o seguinte, o primeiro lugar é do funcionário, é da pessoa, é do colaborador, é o que trabalha na escola. Ele é o primeiro cliente. E se ele for tratado assim, ele vai tratar os outros como sendo o primeiro dele, mas ele é o segundo perante a instituição, né? E isso eu percebo que nas instituições confessionais é uma marca muito forte. E particularmente na de vocês é muito forte. A questão do acolhimento, a questão de receber um profissional que vem e ele ter o conhecimento do que é o carisma dessa instituição, né? Ele saber qual é o propósito que ela tem, onde é que ela quer chegar, né? E isso faz com que todos tenham muito mais confiança e principalmente as famílias. As famílias que muitos deles não são nem católicos, mas colocam os seus filhos lá porque observam valores que são fundamentais e que são trabalhados nessas instituições. Que muitas instituições pregam os seus valores, mas talvez não vivam esses valores. Então, mais importante do que ter valores é viver esses valores. Do que ter propósito é viver esse propósito. Do que ter uma missão é viver essa missão, né? Vamos falar um pouquinho de crescimento? Vamos falar de crescimento? Vamos. Conta como é que foi, como é que está sendo o crescimento de vocês, tal. Eu vou começar com ela agora, tá bom? Irmã Marli, como é que está sendo o crescimento de vocês? Laureli, a gente fala em crescimento, né? E a gente se pergunta, né? A gente está tendo crescimento, a escola católica está tendo crescimento num país, né, onde os estudantes, onde as pesquisas dizem, né, que o número de estudantes nas escolas de educação básica tem diminuído, principalmente nas escolas privadas, e a gente consegue manter ou aumentar esses estudantes, isso é crescimento sim, né? E graças a Deus a gente tem conseguido isso. A gente tem utilizado uma estratégia de começar esse crescimento pela educação infantil, né? Então a gente tem investido muito na educação infantil, já partindo para os anos iniciais. Por quê? A gente sabe que se o estudante começa na escola, e nós temos desde o berçário, né? Então, se ele começa na escola e ele continua, nós vamos ter um estudante mais preparado no futuro. É muito difícil quando esse estudante vem de outra escola, às vezes com alguns vícios, às vezes com alguns problemas comportamentais, né? Falta de respeito com as pessoas, com os profissionais. É muito difícil que ele se adeque, né, à metodologia, aos princípios da instituição. Então, é muito melhor que a gente forme os nossos próprios estudantes. Obviamente que a gente não deixa de receber, né, que a gente não deixa de procurar captar o estudante que vem para o ensino médio, que vem para os anos finais do ensino fundamental, mas a gente prefere mesmo que esse crescimento ele venha sendo ascendente, né, desde a educação infantil até os anos finais. E graças a Deus, nos últimos anos, a gente tem tido esse crescimento. Renata, eu gostei muito quando você falou que a campanha de matrícula de vocês começa quando termina a outra, né? Quer dizer, então eu posso dizer que no primeiro dia de aula já começou a campanha de matrícula para o próximo ano, né? Já, fidelizando os que estão lá, né? Fidelizando os que estão lá. Ontem nós estávamos aqui no Auditório 1, e um psicólogo, idealizador de um canal de socioemocional, de material didático socioemocional, ele falava que antigamente as escolas pensavam muito em mente e coração. De um tempo para cá foi intelecto, intelecto, intelecto. E vendo toda essa situação que hoje a sociedade encontra-se, os adolescentes principalmente, né, com muitos casos, enfim, de automutilação, casos de depressão, as escolas começam a fazer um movimento de voltar a falar de mente e coração.
e tinha uma religiosa do meu lado, eu brinquei, momento de novamente as escolas confessionais crescerem. Porque as escolas confessionais já vêm fazendo esse movimento há muito tempo, porque é algo empírico a elas, de modo intuitivo. Elas há muito tempo já falam nesse socioemocional, já falam nesse acolhimento, já falam em formação e valores. Então, sim, lá no Santa Rosa a gente vem com um crescimento bem significativo a cada ano, justamente porque a gente entende que há um dilema, né? Não são só flores, né? Tem um dilema das escolas confessionais, é um dilema atual de todas, que é o que a irmã Marlinda há pouco falava, até essa perda de confessionalidade do mundo. Então, se o pai coloca o filho numa escola confessional, porque ele entende que ali é o diferencial, então eu preciso buscar esse diferencial, e que meus concorrentes não têm. Então, muito importante a fala da irmã Marli, quando ela coloca a necessidade de perpassar e de repassar o carisma para todos os colaboradores. Porque, como você disse, né, a prática, o projeto político, pedagógico, pastoral de uma instituição é aquele que é visível no dia a dia. É aquele que é visível na prática cotidiana. Então, é preciso que todos os colaboradores tenham essa visão. E elas fazem, as religiosas, com muito cuidado, né? Com muito carinho, com muito acolhimento, que é uma característica muito bom delas. E nós, colaboradores leigos, nós compreendemos isso. E a gente sabe o quanto é um diferencial ser um funcionário de uma escola confessional. Até escutamos muito de professores. Professora, vai abrir nova turma? Porque se abrir eu largo lá e venho para cá. Porque trabalhar no Santa Rosa, né? Trabalhar no Nossa Senhora das Neves, enfim... A gente tem essa consciência. Então, assim, é muito importante também que todos os colaboradores entendam que essa dimensão da pastoralidade não é só responsabilidade delas. Todos nós precisamos compreender esse carisma, todos nós precisamos compreender a filosofia da instituição, e principalmente as Filhas de Santana, né? Que é o Instituto Filhas de Santana, a característica maior, a filosofia delas, consolar o mundo com doação materna. Então, como eu falo ali de doação materna, doação paterna, e não trato o meu cliente com doação materna? Então, assim, precisa com que a gente tenha esse olhar e faça essas formações que a irmã Marli colocou ainda há pouco, para que a gente continue nesse crescimento, porque hoje a sociedade entende a necessidade desse socioemocional, entende a necessidade de falar da mente e falar do coração. Muito bom. Eu quero ouvir vocês. Está na hora de vocês abrir para vocês também falarem, perguntar, questionar, trazer novas ideias, novas estratégias. Está na vez de vocês. Quem quer falar? Vamos lá. Opa! Você, padre? Isso! Como diz o povo, não parece não, mas sou. Que é muito novo. Boa tarde. Eu estou me sentindo em casa, né? Porque de um lado o trabalho e do outro lado a família. Eu também estou na função de gestão em uma direção de uma escola. A irmã Marli tem acompanhado muito de perto e tem dado um apoio nisso. Mas quando a gente fala dessa questão, né, de profissionalizar aqueles que estão conosco, e a escola que eu estou também é confessional na direção, além disso tem um elemento a cultura. Porque a escola que eu assumi, a diretora que me precedeu, ela tinha mais de 52 anos de casa. Então, assim, toda a cultura da escola estava muito enraizada àquela ideia que ela tinha de gestão, que inclusive começou nas décadas que hoje em dia, né, já não tem tanto efeito. O que fazer para a gente olhar para essa cultura que está enraizada, muito embora não esteja atualizada, mas com respeito, olhar com respeito para essa cultura, mas conseguir desconstruir a cultura e atualizar toda a realidade. Eu estou no meu 2º ano de gestão e esse é o meu grande dilema. Até para que o diretor não seja mal visto, porque tirou algumas realidades, mas também seja compreendido como um avanço que é necessário ser feito. Aí vocês que já estão na casa, na função há muito tempo e lidam, porque a cultura hoje em dia muda muito rapidamente, né? E aí a gente às vezes tem que enfrentar costumes que não podem mais ser levados adiante. Né, como ver isso pelo prisma da gestão? Excelente questão, padre Jarbas. Gostei, adorei. Quer começar, irmã Marli?
Do ponto de vista da gestão, eu diria que planejamento estratégico, envolvendo toda a comunidade educacional, pesquisa de clima organizacional, né, e de cultura também, necessário, né, muita leitura nessa área para que você consiga, porque a gente entende, né, que uma escola que parou no tempo, se a cultura dela já ficou para trás um pouquinho, né, se ela não avançou em processos, se ela não avançou em matéria educacional mesmo, pedagógica, não é? Mas a gente não pode sair descartando as pessoas, então tem que unir os colaboradores, fazer esse trabalho de planejamento estratégico, de pesquisa de clima, né, de desenvolvimento de cultura mesmo. Que cultura a gente quer aplicar na escola, né? Que cultura nós queremos trabalhar a partir de agora? Né? Essa pergunta é muito importante. Talvez até uma consultoria, né, nessa área seja necessário, porque algumas pessoas elas não vão se adequar mesmo. Né? Algumas pessoas, me desculpem, mas já passaram do tempo, já cumpriram o seu tempo na instituição. Alguns estão lá apenas atrapalhando. Né? A gente está aqui entre gestores e eu peço desculpas, mas ao mesmo tempo eu digo isso com muita clareza, porque às vezes é melhor que a gente desligue um funcionário que foi bom durante muito tempo, reconhecer o seu papel na instituição, até, vamos dizer assim, premiá-lo, né, pelo que ele já fez pela instituição, mas saber que nesse momento a instituição é mais importante e ela não pode morrer. Ela precisa crescer, ela precisa avançar. Muito bom. Vamos lá, Renata, essa pergunta é boa. É boa, Padre Jarbas. Buscar essa unidade, né, dentro de uma multiplicidade de saberes, de fazeres que provavelmente tem na escola que o senhor está, e com essa cultura enraizada da antiga gestão, é um desafio muito grande. Mas buscar essa unidade dentro de uma multiplicidade e com espiritualidade, o desafio é maior ainda. Mas vocês têm algo muito a favor de vocês, que é o carisma daquela instituição que você está. Então, se eu falo espiritualidade, o que é espiritualidade para você talvez não seja a mesma coisa que é para mim. Então, é bom a gente começar a trabalhar essa espiritualidade dentro da escola, no sentido de espiritualidade, seguir o Espírito Santo, seguir, te ver como irmão. A gente fala muito isso, né? Você é meu irmão, te ver como irmão. Então, tentar buscar e crescer, valorizar muito mais o carisma, muito mais a cultura da instituição, do instituto da congregação religiosa ali naquele momento, do que uma cultura de um leigo profissional ou de repente de uma antiga religiosa que estivesse lá e que estivesse fugindo da filosofia da instituição. Então ali naquele momento não é a Renata, é a filosofia do Colégio Santa Rosa, que é dirigido pelo Instituto das Filhas de Santana. Então, é sempre buscar esse elo, né? Eu falava ainda há pouco em vozes, que uma voz, né, dá legitimidade a uma única voz, que a gente precisa desse coro, de criar outras vozes. Então, algo que é muito, talvez, importante para as escolas confessionais é ver Cristo, e isso você dará aula a mim, ver Cristo não como voz, mas como palavra viva. Porque aquilo, a prática, o projeto, o carisma, ele vai aparecer no dia a dia, naquele contato com o colaborador. Então, é ter uma conversa verdadeira, explicar, você está numa instituição de ensino, que o carisma é esse, o objetivo é esse. Não é o objetivo da Renata, é o objetivo da instituição. A gente quer o quê? A sustentabilidade da obra religiosa. Tem uma historinha que eu gosto de contar, eu conto sempre essa historinha. Estava um dia o Kennedy passando no pátio da NASA e tinha uma mulher varrendo o chão. Aí ele perguntou para ela, o que a senhora está fazendo? Ela falou, eu estou ajudando o homem a chegar na Lua. Ela falou o que qualquer cientista diria. Isso estava impregnado naquela instituição. Eles queriam chegar antes dos russos, essa era a questão. Mas ela sabia que o papel dela era muito além de varrer o chão. Assim como um porteiro da escola, que conhece todo mundo, sabe a placa do carro do pai, ele é fundamental no processo, né? Ele escuta, ele está sabendo o que está acontecendo. E tem um conceito que eu tenho discutido bastante,
que é uma coisa chamada gestão ambidestra. Ambidestria é quando você trabalha com as duas mãos, né? Então imagine o seguinte, você tem as coisas que a escola faz. Imagine entregar essas coisas de forma muito eficiente. E por outro lado, você também está cuidando de inovação, você também está cuidando de espiritualidade, você está cuidando dessas coisas, mas você continua entregando aquilo que era feito de forma excelente. Então, e isso tem uma hora que começa a crescer e tem uma hora que essa cultura vai começando a ficar cada vez mais forte. E aí começa a mudar. Eu dava exemplo da Netflix. A Netflix vendia DVD. Aí depois eles entraram no mundo do streaming. Quando entraram no mundo do streaming, começou a parar de vender DVD, mas ainda vende DVD. As pessoas nem sabem, mas ainda vende. Até setembro vai vender. Agora já virou Hollywood. Eles fazem os filmes como se fosse Hollywood, né? Então, eles vão mudando as coisas de um jeito que as pessoas vão incorporando aquelas mudanças que estão acontecendo, né? Quem mais quer falar? Eu brinquei, né, que eu ia fazer uma pergunta para a Renata, mas qualquer uma das palestrantes pode responder. Boa tarde, meu nome é Hugo, eu sou colaborador do Colégio Santa Rosa, lá de Belém do Pará, e eu queria focar minha pergunta na palavra estratégias, né? A Renata, ela usou um termo que nós escutamos muito em relação a grandes redes, que é escola de resultado. E eu confesso que esse termo, ele me incomoda um pouquinho, porque quando se fala em escola de resultado, coloca-se do outro lado as escolas confessionais. Mas espera aí, escola confessional não é uma escola de resultado? Então eu estou acompanhando já há um tempo, não é muito, mas eu estou acompanhando estratégias que o Colégio Santa Rosa, o Colégio Gentil, tem adotado para que seja uma escola confessional e dê resultado. E como é um intercâmbio, eu gostaria de saber inicialmente de você, irmã Marli, quais são as estratégias adotadas lá no seu estado, na sua escola, que tem possibilitado o colégio a ser também um colégio de resultado. Compartilhe conosco, por favor. O pessoal está com perguntas, né? Uau! Pergunta difícil, né? Mas muito interessante sua pergunta, Hugo. Para a gente, resultado, não é só apenas o aluno chegar no final da terceira série e ser aprovado no Enem, entrar na universidade pública através do SISU, ou ir para fazer um vestibular, né, nos grandes centros, que ainda existem os vestibulares, né? Não é só isso, né? Isso é importante e é importantíssimo, né? E cada vez mais a gente vem adotando estratégias desde os pequenos do ensino fundamental para que eles vão aprendendo a estudar, né? Aprender a aprender, né? Então, isso vem sendo trabalhado através de estratégias metacognitivas, né? Também utilizando as ferramentas que o material didático que a escola utiliza traz para que esses estudantes possam aprender a estudar, né? E mais na frente, através de simulados e tantas outras coisas. Mas preparar esse aluno para a vida, que é o maior resultado que a gente precisa encontrar no final do ciclo letivo, eu considero a estratégia mais difícil, porque a gente está competindo hoje com a tecnologia, está competindo com a família, não é primeiro com a família não, primeiro com a tecnologia, né? Com os aparelhos tecnológicos, né? E depois com os amigos e depois com a família, né? Que muitas vezes tem valores contrários aos valores que a instituição prega, né? É muito fácil você ouvir dos pais da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental que os filhos estão na escola por causa dos valores. Mas dos alunos maiores não é tão fácil assim não. Eles estão na escola porque eles precisam aprender, ou então porque eles gostam muito da escola, por uma série de outros fatores, né? Dificilmente é por causa dos valores, dificilmente é por causa da espiritualidade.
esse é um foco nosso, né? E a gente precisa fazer com que esse estudante pense isso também. Mas quando ele termina lá a terceira série, que ele passa um ano na universidade, que ele volta para dentro de casa para participar de um encontrão de jovens, por exemplo, ou de um texto do sempre ex-aluno, que para a gente não é ex-aluno, é sempre aluno, ou de qualquer uma outra atividade, aí ele já diz o quanto foi importante para ele, não somente a parte cognitiva, mas também aprender todos aqueles outros ensinamentos, né, que a escola deu, que foi para a vida. É interessante que o embaixador do Brasil na Palestina é um sempre aluno Neves, né? E um dia desses, logo no começo dos conflitos, ele deu uma entrevista, né, na TV, na CNN, né, e ele dizia que todos os dias, alguém perguntou assim, como é que ela aguentava aquela pressão quando os brasileiros estavam lá e não conseguiam voltar para o Brasil, né? Ele disse que todos os dias antes de ir para o trabalho ele ia para a missa, né? E lá na missa ele pedia forças a Deus para aguentar aquele dia do jeito que ele fosse. E que isso ele tinha aprendido com as irmãs na escola. Então para a gente já valeu, né, tudo que a gente viveu durante esses 90 anos. E ele não estava preocupado em trazer a família dele que lá estava. Eu acho que nem veio ainda está lá, né? Ele estava preocupado com os outros brasileiros, ou seja, cumprindo bem a sua missão naquele lugar, né, naquela região. Aqui eu fui professora dele, né? Então, isso traz uma alegria tão grande para a gente, né, porque a gente percebe que aquilo que a gente ensina na escola ecoa, né, que aquilo que a gente ensina na escola, não somente com palavras, talvez até menos com palavras, mas através das paredes, dos espaços de convivência, que são muito importantes, né, na escola confessional, em todas as escolas, né, mas principalmente na escola confessional, as praças, os jardins, os espaços de convivência são tão importantes, porque é ali que os alunos aprendem a conviver. Né? É ali quando eles estão, muitas vezes, longe dos olhos dos profissionais, hoje não mais longe dos olhos das câmeras, né, porque a sociedade não nos permite mais, não é? Que eles trocam aquilo que eles vão aprendendo. E, constantemente, quando termina a terceira série, que eles vão fazer aqueles discursos, eles falam das lições de vida que os professores lhes deram. Nem é das irmãs, né? Eles pouco veem as irmãs, veem quando são pequenininhos, porque a gente não deixa de ir na educação infantil, tanto a irmã Beatriz quanto eu, né? Mas os maiores, às vezes, nem nos veem muito, né? Ou quando veem, nós não estamos tão próximas quanto o professor de sala de aula, mas eles falam das lições de vida que os educadores deram, né? Então, isso é resultado. Isso aos resultados dos campeonatos esportivos, aos resultados dos Enems, aos resultados dos concursos literários e todos os outros resultados. A gente acha que isso é uma consequência da educação para a vida, da educação integral e integrada. Sabe que quando eu era diretor de escola, eu tinha um programa que se chamava PIC, que era Programa Início de Carreira. Então, era uma coisa assim. Quando o aluno terminava o ensino médio, eu ficava acompanhando o que acontecia com ele. Se ele entrava na faculdade, se ele não entrava, né? Porque isso vai me dizer como é que a minha orientação profissional foi, se foi boa, se não foi, se a minha parte de formação foi boa, a mais cognitiva. E aí depois eu acompanhava ele no trabalho. Onde ele entrou, o que ele estava fazendo de diferente no trabalho dele. Né? Porque aí a gente começa a compreender que ele começa a ser uma pessoa no futuro, no trabalho dele, que faz a diferença para as outras pessoas. Isso, se é esse o objetivo da escola, esse talvez seja o maior resultado, porque ele pode ter entrado na faculdade e desistir. Ele entrou numa boa faculdade e não terminou. Eu comecei engenharia, fui até o 5º ano e desisti no 5º ano. Porque eu gostava de ser professor. Olha que coisa. E aí eu virei professor. Pessoal, tá muito bom o papo.
mas eu vou pedir para cada uma fazer sua colocação final para a gente ir encerrando, porque a gente tem o compromisso de encerrar com 1 hora de duração e nós estamos chegando lá. Posso. Tudo bem. Primeiro agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui falando desse tema. É sempre muito bom falar das escolas confessionais, eu volto a afirmar isso. E criar estratégias, boas práticas, é ouvir os colaboradores. É ouvir realmente aquele ali que está no chão da escola, que sente na pele as suas dificuldades. É ouvir aquele que você pode contar no momento de estar aqui num evento como esse, mas a nossa escola está lá com os mais de 2.000 alunos nos esperando, com as 2.000 situações também nos aguardando. Então, esse trabalho de ouvir e de buscar compreender e sempre retroalimentar todas essas perspectivas dentro de uma instituição de ensino é algo que precisa ser muito bem explicado e um processo muito bem claro, com uma comunicação muito bem clara dentro de uma instituição, para que eles possam e saibam o que fazer quando nós não estamos lá, que eles possam em cada prática mostrar o carisma, mostrar a filosofia, fazer a diferença, compreender o projeto de vida desse aluno, compreender quem é cada família, enfim. Então, a melhor estratégia, a melhor boa prática é justamente profissionalizar cada vez mais essa equipe que está com você, formar, fazer com que todos entendam a espiritualidade e a pastoralidade da instituição de ensino, para que não tenham várias culturas dentro de uma mesma instituição de ensino. Acho que isso é bem importante que a gente consiga desenvolver, né? Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que a gente precisa dos colaboradores e que a gente precisa justamente fazer com que eles também se sintam diferentes ao ponto de escolherem continuar nas escolas confessionais. Então é isso, e coloco-me à disposição mais uma vez. Muito obrigada a todo o time Isaac, muito obrigada ao professor Laureli. E antes de finalizar, eu queria trazer aqui um dado, né, que a gente conversava no início, mas não chegou na questão. A ANEC recentemente fez uma pesquisa sobre as instituições filantrópicas, né, tanto universidades quanto instituições de educação básica, e a pesquisa revelou que para cada R$1 que o governo renuncia, né, por causa da imunidade que as instituições católicas filantrópicas gozam, elas entregam R$24 diretamente e 103 indiretamente. Né? Então, mas vocês atendem somente a população rica. Não. Nós atendemos pessoas de todas as classes sociais. Né? E graças à filantropia, que nós já somos filantrópicos por natureza, né? Os nossos fundadores todos começaram com os pobres, para os pobres, pelos pobres. Né? Além daqueles que têm uma condição um pouco maior, nós atendemos e atendemos muito os estudantes de baixa renda. Para cada aluno, cada 5 alunos pagantes, nós temos que ter pelo menos um 100% integral. Né? Ou 2, 50% bolsistas. Né? Então, esse dado eu acho muito importante, né, para nós que aqui estamos, né, porque mostra que isso também é resultado, viu, Hugo? Isso também é resultado do nosso trabalho. E dizer que estamos muito gratas por estarmos aqui, né? Tanto a Renata quanto eu falamos muito, né? Quase que o Laureli não pôde falar nada, né? Porque a gente não deixou. A gente passaria mais outra hora, não era, Renata? Conversando, né? E trazendo e trocando com vocês, né? Porque é um assunto que nos encanta, né? Um assunto muito agradável falar da educação confessional, da educação católica hoje. Muito obrigado, Laureli, muito obrigada ao Isaac, né, por ter nos proporcionado esse momento de troca, e obrigada a cada um dos que aqui estiveram. Bom, eu queria agradecer muito a vocês duas, a generosidade de vocês, né, de vir, colocar as questões com toda a transparência, né, com toda a firmeza e toda a convicção, que é muito importante. Isso nos dá muita esperança, né, que é na educação mesmo que a gente consegue fazer
as grandes transformações. Em nome do Isaac, eu queria agradecer a todos vocês que aqui estão, né, e participaram até a última hora desse congresso, até o último momento. E para concluir, eu vou trazer Santo Agostinho, tá? Que dizia: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem a mudá-las. E eu espero que a gente seja um grupo de escolas transformadoras, completamente transformadoras. Muito obrigado e até o próximo ano da Beth, né, que nós estaremos aqui, pode ter certeza, com muitas discussões. Muito obrigado, viu? Obrigada a todos.